Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dica, sou fundador da Feotec, mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje estou aqui em Orlando, na pista, Orlando Speed World, que eu acho que é a nossa pista mais querida, a pista de casa da Feotec nos Estados Unidos, onde é que a gente começou há 15 anos atrás, vindo pelas primeiras vezes, caminhando como se fosse um espectador, vindo, olhando, assistindo o evento. E ao longo desses anos a gente veio solidificando, cada vez tendo mais cliente, e hoje a gente está aqui, ó, orgulhosamente nomeando a Feotec World Street Nations. Esse evento aqui em especial, eu me lembro direitinho que eu vim em 2009, estava sentado na arquibancada aqui que está na minha frente, assisti esse evento e eu não acreditava, sonhei com esse evento, assim, os carros viraram 5 segundos na época, era 402 metros. O Eric da Proline, me lembro direitinho, ganhou aquela prova, estava todo mundo assistindo e eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui nessa outra posição, que é estar presente, fazendo parte do evento, patrocinando o evento, participando do evento. E nesse eu estou acompanhando dois brasileiros, justamente o Roder Busato e o Luiz de Leon, que todos vocês conhecem, são pessoas incríveis, brasileiros, dedicadíssimos, que estão competindo aqui nos Estados Unidos e inclusive com uma grande chance de andar muito bem. Prepara aí o chimarrão, pão de queijo, bota na TV, que vamos torcer pelos brasileiros e vamos ver se a gente não leva essa prova, além de estar presente muito fortemente, vamos ver se a gente não leva essa prova ganhando aí com os brasileiros. Então, prepara aí que vai estar tri. Essa é uma das últimas passagens de qualificação para a Pro Mode, não sei se tem mais uma ou duas, mas deu um tire shake violento ali, não sei se deu para ver na câmera, mas as rodas pulam, o pneu desmancha, assim, o pneu fica mudando de formato, que é o que chama de tire shake, e nessa hora ali tem que tirar o pé porque não tem o que fazer, né? Um carro desse, o grande desafio é subir do tire shake, então a pista o clima não está muito, digamos assim, propício para potência, a pista de manhã cedo é sempre uma incógnita, então é um desafio grande para o futuro. Agora eu estou dando uma volta aqui, ó, antes de eu bater um papo com eles lá, ó, dar uma volta aqui, ó, aqui tem aqui é o alinhamento, né, pista de Orlando, tem os carros de espera ali na fila, aqui ficam os carrinhos de golfe que ficam esperando para voltar com os carros, e aqui tem umas lojas, ó, tem a loja da Proline aqui, com toda a vestuário, as coisas bacanas aqui, ó, o pessoal curte bastante. Proline, pra quem não sabe, a empresa parceira nossa, a irmã, né? Então, na frente do lado da rua ali, nossa, e aí eles estão aqui também. E aqui o nosso stand, nosso trailer da Feotec fica numa visão privilegiada aqui, ó. Só caminhar para trás, dá para ver os carros. Cheguei agora aqui, ó, consegui pegar o cara aqui, que eu acho que é o cara mais ocupado do evento aqui, ó, seu Luiz de Leon. Cara, é assim, impressionante, né? Quanto mais anda no campeonato, mais ocupado o cara fica. Muito bom. Mas vamos fazer o seguinte, ó, o episódio de hoje nós vamos contar a saga aqui dessa corrida, né? Alguns anos atrás a gente fez, 2 ou 3 anos atrás, 2 anos e meio acho que foi, a gente fez aquela filmagem lá, daquele episódio do Roder já correndo justamente. Exatamente, né? E na Virgínia, não foi? Na Virgínia. Shakedown, né? Shakedown. E foi bem a ideia de mostrar, assim, como é que é a rotina de correr, né? De lá pra cá mudou muita coisa, né? Digamos assim. Cara, mudou muita coisa, né? Tanto pro Roder quanto pra mim, né? O carro dele na época era Pro Charge, agora é com compressor em cima, um screw, né? Parafuso. Eu tava de Pro Mode num outro carro, né? Agora é radial nesse carro aqui, mudou bastante coisa, né? E ambos, né? Eu e ele, a gente evoluiu bastante, né? Os carros andam bem mais rápido, né? Vamos ali pra dentro. Que eu vamos ali rapidinho. Pra vocês entenderem. Hoje é sábado, eu tô chegando na corrida aqui só na hora boa.
Os caras estão trabalhando desde terça-feira aqui, né? Sim, Então, chegou segunda de noite, cara. então o que aconteceu desde terça até agora? Dá Cara, um recap e a gente bota até umas imagens. O juntos recap, aqui. na verdade, é até mais longo, tá? Porque eu vou te dizer, é uma coisa da temporada inteira. Esse carro aqui a gente montou em tipo um mês, tá? E a gente montou em um mês, eu e meu amigo Jack, né? Ele é o dono do carro, na verdade, ele é o dono do chassi. E eu e ele, a gente tem certa experiência. Ele tinha um outro carro desse jeito, eu andava no outro carro desse jeito, a gente montou e botou no papel, olha, pensando nos carros que a gente teve, vamos montar um assim. Primeira prova, classificamos em primeiro. Porque até, deixa eu dar uma contextualizada melhor, né? O Luiz tem a melhor posição do mundo aqui. Ele é o cara que anda, que aparece, que acelera, que dá o pitaco, decide, mas não é o que paga a conta no final. Então essa é a minha definição de brincadeira, mas é verdade. Que nem diz o Felipe. Que nem diz o Felipe, né? Mas aí, na verdade, o Felipe, o Luiz, há alguns anos já foi convidado para pilotar o outro carro, Isso, né? isso. Pilotou uns 2 anos, eu acho. Eu pilotei uns 2 anos com outro amigo meu, né? E eu também piloto de vez em quando o teste com alguém, algum amigo, eu chamo, cara, não posso correr, eu confio o carro pra ti, tu anda ali pra mim porque a equipe tá pronta, eu não posso ir. Daí de vez em quando eu vou, porque às vezes eu já tô indo pra prova, né? Sim. Eu tô indo dar suporte pra FT e tudo mais, cara, não muda muito eu entrar no carro e dar umas passadas, entendeu? E é um prazer, né? É muito legal, né? E eu vou te dizer, é uma mistura, tá? Porque dirigir um carro desses é fácil, pra ser bem sincero. Mas ao mesmo tempo ele é complicado, né? São diversos detalhes fáceis de fazer, mas se tu errar um, o problema é grande. Então por isso que, tipo assim, é mais fácil dizer que não é fácil, né? Sim. Por causa que é muito rápido de cometer um deslize e tu ou bate o carro ou não anda bem, né? Ou aborta a passada. Então tem muito risco envolvido, na verdade, né? Então quando o pessoal olha e vê que o cara não comete muito erro e tudo mais, eles começam a pensar, confia nesse cara, né? Que veio do dinamômetro isso, né? Nasceu do dinamômetro. Na verdade, isso que o primeiro convite que tu teve para pilotar o carro mesmo veio porque tu estava acelerando milhares de passadas no dinamômetro, né? E aí se percebeu essa habilidade natural tua, né? Pelo menos dentro do carro, né? Sim. Daí vamos ver se dentro da pista. Né? E no fim das contas meio que se traduziu, né? Então essa parte aí foi de boa, né? Mas voltando pra essa semana, tá? Esse ano, 30 dias, monta o carro, vai pra pista, classifica em primeiro e vai até a final. Que foi né? o Game of Thrones. Que não. No Mercy Lights Out, eu sempre confundo, né? Tá. Cara, canhão. Próxima prova, umas semanas depois, né? O Lights Out. Fomos pra Alabama, baixamos mais ainda nosso tempo, vimos 54, né? Sim, 3,54. 3,54 a 340 km/h. 200 metros. E nos 200 metros. Daí, classificamos em primeiro de novo, estamos mais rápido a semana inteira até quebrar drive shaft e o carro abortou uma passada. Como abortou passada, quebrou drive shaft, o motor dá no limitador, é muito comum estragar biela, virar brequim. A gente mandou pro engine builder e o cara foi lá e desmontou absolutamente tudo, verificou absolutamente tudo. Só que teve um hiato grande, de uns 4 meses sem prova. Que não corre porque é muito quente, verão. né? Beleza, botou no lugar o motor, fomos pro Battle of Thrones e o carro tava um décimo meio mais lento. Mas como a gente era tão rápido, a gente ainda era rápido. A gente ainda tava, classificamos em terceiro, fomos até a final de novo. Perdi na final porque eu ratei, a gente podia ter ganhado, eu queimei na final. Eu conheço o Luiz o suficiente pra saber que ele queria se matar naquela. Cara, vou te dizer, foi um dos ele piores foi momentos. Ele tocando horror, ele tocou horror, ganhou todas assim, de passar um nabo nos caras, assim, que não tinha. Nós tava na final, o Ru é nós, já tava estourando a cerveja. Tava quase, tipo assim, ganhei, né? Eu não tava com esse sentimento dentro do carro, mas tipo assim, cara, eu não acredito que tá dando certo. Eu me lembro de eu pensar isso, eu não acredito que tá dando certo. Daí, não deu certo. Eu não acreditei. Eu me senti tão mal com o que aconteceu, porque tipo, toda a equipe envolvida, o meu amigo que tocava o carro, meu crew chief, tinha recém morrido, era a primeira prova sem ele, sabe? Cara, eu fiquei acho que uns 2 dias, cara, um sentimento de depressão, literalmente, sabe? Porque eu carreguei muito nas costas o problema. E foi legal que o Jack, né, o dono do carro, ele chegou pra mim, mano, todo mundo faz isso, relaxa, relaxa, vai voltar, vai dar certo, relaxa. Isso foi bom, né? A equipe apoiou muito, né? Porque é nessas horas que o cara aprende a lidar com isso. Né? Mas ele não tava entendendo por que a gente tem que abusar tanto do motor pra mal ser mais rápido que os outros, sendo que ele sempre mais rápido. Próxima prova. Detalhe, o que ele tá falando agora parece estranho, mas é que ele tá se achando, né? Ele pensou assim, cara, tu realmente tava entendendo que tu tinha tudo pra ser o mais rápido de todo mundo e não tava sendo. Né? Não tava sendo. Daí, resumo da história. Fomos lá, apertou tudo, o carro não melhorou e começamos a apertar tanto ele que começou a estragar o motor. Apertar no sentido de tirar combustível, limpar, né? De botar ponto. De agressivo no acerto. Só que assim, o carro não reagia, né? O motor no caso, mas o motor começou a sofrer. Sim. Começou a colapsar anel. Começou a perder vácuo, cara, tem algo errado. Mandamos de novo pro engine builder, verificou, tá feio mesmo o motor aqui. Fomos testar, derretemos uma válvula.
Voltou pro End Build. Ah, que loucura, né? O motor é sempre bonito, tá feio, né? Voltamos pra cá. Cara, tem coisa errada, né? Vamos botar um combustível, botamos lento pra dedéu. Lento pra E aí tu dedéu. andou quantas vezes essa semana? 3. Tivemos que abrir o motor porque colapsou o anel. Cara, tem coisa errada. Daí ontem de noite, eu, Felipe, mais os amigos, vamos verificar tudo, como tava fora. Sim, mas esse negócio assim, aqui não é que nem um AP que tu pega ali Mano, e olha. era entre 4. Pra ter uma ideia, tu não consegue girar esse motor na mão. Não tem como. Nem sem as velas. É. É de tão forte. Sim, a carga de mola é mais de 1000 libras no assento. Eu peso 200. Imagina. Eu peso 200 libras. Tem 1000 no assento. Se eu pegar uma mola de válvula daquele carro e subir em cima, ela não mexe. É. Então, tipo assim, tu não mexe não. Tem que desmontar tudo. Cara, uma loucura. Resumo da história. Ligou ontem de noite. Acabaram de nos chamar, então vou ter que correr agora pra lá. E agora a expectativa é que ande bem. Se não patinar, vamos virar melhor do que a outra passada. Então, mais rápido que 65. Mais rápido que 365, então. Virei 65. Ele vai virar mais rápido. A pista não tá boa, então não vou tentar virar muito rápido. Não, tu consegue um pouco melhor. Nós tradamos aí, Luiz. Fala. 3,6 o... Eu quero 59, tá? 3,59? Mas tá difícil. Então tá. Mas eu quero, é o que eu quero. Então tá. É o que eu quero. Eu vou tentar. Então tá, então tenta. Vamos lá. E agora Vamos vamos acompanhar. Vamos pegar aqui agora o meu martelo. É. Quer ver o martelo? Cara, se tu virar o 3,59 agora vai chocar o universo, porque tá quente. Ah, eu também, né? Tá todo mundo... Todo mundo virando menos, né? Porque tá quente e tal. Então, esse vai ser animal se virar menos. Vamos lá, vou indo pra pista lá. Enquanto o Luiz fica na linha, ó. Olha quem eu achei trabalhando aqui, ó. Que situação, hein? É só pro outro lado, tá? Esse aí, como é que é o... Esses dias eu brinquei no outro vídeo pra ver se o pessoal adivinhava quem era esse senhor da arrancada brasileira aqui, ó. Tudo bom? Bom, seu Alejandro Sanches, hein? Tudo bom? Já capotou o Dragster, já bateu recorde, já andou de tudo, né? Tudo um pouco. Tá bom aí, meu? Vamos aí, né? E aí, Rogerinho? E o motor aí? Já andou no Dragster da Marginal. E aí, como é que tá? Prazer agora? Sem barulho? De novo? Ou sem prazer também? A gente chegou segunda-feira, né? Daí fomos passear na Disney, terça, quarta. Mentira, não fomos passear na Disney. Eu louco, essa parte eu não vi. Nem eu. Não, daí na terça-feira fizemos o primeiro teste. Aí tivemos um probleminha no balanceiro do motor. Nesse primeiro teste, ainda bem que conseguimos segurar. Na quarta-feira chegou os balanceiros novos. Trocamos os balanceiros. Fomos andar, deu um tire shake. Daí na segunda andada fomos bem na segunda andada. Começou fizemos um 80, um 75. 380, 380, Deixa eu só dar um detalhe. Esse vídeo, tu mesmo sabe, né? Tem um monte de esposa que assiste e tal, então a gente tem que contextualizar um pouquinho melhor. Tá bom, é tá 380, 375 nos 200 metros, Nos 200 330 km por hora, o bagulho. Exatamente, é louco. 380, 375, 369, 367, 366. Mas daí a pista agora com a temperatura, ontem já estava com a temperatura mais alta, a gente tentou andar mais rápido, não conseguiu. Aí de ontem para hoje a gente fez a gente manipulou no meio do caminho entre andar mais rápido e andar mais lento, também não conseguimos passar. Agora estamos pensando o que fazer aqui para à tarde conseguir andar. E uma coisa legal assim, ó, o Anderson aqui, para quem não conhece, Anderson Liga é um cara que 35 anos atrás trabalhava na PowerTech, né? 40, né? 40. Você tá terrível hoje, hein? Não, mas brincadeira à parte. Essa aqui é uma das primeiras vezes, não é a primeira que tu tá de tuner mesmo aqui, né? As outras duas corridas já foi assim. Então, é uma das primeiras. Esse ano praticamente é o primeiro ano que tu tá assumindo aqui, né? Sim. Porque nos outros anos, é uma coisa importante explicar. Essa operação de correr num Pro Mode aqui nos Estados Unidos, assim, num nível desses, normalmente os caras vêm, contratam uma equipe tipo a Proline, alguém assim, bota um tuner americano, que é como vocês começaram também, né? Começaram vários anos aqui correndo e vocês tinham um tuner americano que vinham e vocês ficavam aprendendo aqui, ou digamos, olhando. Aí chegou um momento que começaram a aprender tanto que começaram a pensar, puta, mas eu acho que a gente faria diferente, Nós não podemos esquecer que tem o Luiz, Sim. que tá sempre aqui com a gente, comendo hambúrguer, comendo steak e tá sempre ajudando a gente também. E vocês, assim, hoje é uma equipe 100% brasileira, né? Operando o carro aqui nos Estados Unidos. Então é legal mostrar essa evolução, porque há 2 anos atrás, até aquele shakedown que a gente gravou um episódio, lembra? Tava o Luiz, o Jamie Miller tava acertando na época, um tuner muito bom americano, né?
E agora, né, de 2 anos pra cá, mudou bastante coisa, né? Essa era só tuner, né? Sempre a mecânica, abrir motor, fechar motor, montar, fazer a revisão de um passo para outro, sempre somos nós, né? O tuner, na realidade, ele auxiliava em números aqui, que já faz algum tempo que a gente tá sozinho daí. Sim, até legal no Brasil agora, o nível do Brasil tá num nível muito parecido com aqui, com menos carros, né? Talvez, sei lá, se no grandão vai ter de 8 carros para cima. Que já é ótimo, já né? É espetacular. No grid aqui tem 18. Imagina o Brasil com 8 ou 10, sei lá. É verdade. De 18 carros, estamos em oitavo. Nossa diferença de que nós fizemos 66 e o primeiro lugar fez 62. Então é bem pertinho, né? 40 milésimos no tempo, não é tanta mas diferença. É a experiência deles, os 300 passos que cada carro desse da frente tem, né? Meio que essa prova tá mostrando a volta dos carros turbo. Tem 2 carros turbo que estão na frente, na nossa frente. Quem é que tá na... O Mark Mickey tem aquele Camaro azul. Sim, que é do da Extreme. Eles estão andando rápido, estão com um câmbio parecido com o nosso, né? Será que vai voltar os turbo agora? Pode ser que aconteça isso. O Fábio Costa aí, que gosta tanto de turbo, né? Essa prova tá mostrando um pouco de revolução, né? Até dos turbos, só comentando, né? A grande revolta dos turbos foi a wastegate eletrônica na admissão, né? Para controlar pela parte fria. Mas a gente já falou outras vezes. Tá, deixar você trabalhar um pouco. Valeu. Depois vamos olhar um logger aqui com detalhe ali, vamos mostrar uns detalhes aqui, vamos que eu quero que mostrar, explique aí o que faz andar, o que não faz andar, o que tem que olhar. Exatamente, a gente mostra assim. Tá bom, vou mostrar. Começou agora a Radial Versus do Mundo, ó. O que a gente vai acompanhar mais aqui? São 2 categorias principais, uma é a Pro Mode, e aí tem a Radial Versus do Mundo, que é o Pro Mode com a Radial. Aí o carro do Luiz, ó. Olha o Luiz ali, ó. Já estão chamando, ó. E aqui todos os carros, assim, a maioria dos carros é FT, ó. Esse aqui é blowerzão, tudo certo. Se o Luiz virar um 359 agora, vai apavorar o universo, porque a pista não tá pra isso. This guy is the man. No, this is the man. Hey, remember, fuel tech everywhere. Without fuel tech, it's the future. No, thank you, man. No, thank you guys. Everything I hope you're happy. I hope you're happy with the results. results, man. Yeah. Sorry that I don't do live feed, but I don't like giving away my product, right? We don't give away our product. Sorry. No problem. But wait, we're working on something big for next year. I promise. And You guys hope good? you get better Everything good? results. You guys come support. Remember, support the people that support you. Fuel Tech supports all type of racing, bracket racing, drag racing, import racing, promo, you name it. They're everywhere, man. This guy is the man behind the magic. Carlos, we miss you. Hopefully we see you next year. But guys, seriously, support Fuel Tech. They put their money where their mouth is. Thanks, Anderson, for everything you do, guys. Thanks, guys. Deu uma chuva lá antes, aí parou agora uma meia hora aqui pra esperar a chuva, se a chuva vai diminuir. Burnout meio estranho, né? Ele fez curtinho. Ah, ele fez curtinho? Tem muito combustível, eu acho. Ah. O que tu acha que vai virar? Aqui uns 60 abaixo.
Leitor auricular. Vai ficar surdo aí. Muito barulho, muito barulho. Cara, deu uma empinada no meio da reta ali de potência mesmo. Os caras estavam agressivos ali. E essa categoria não tem wheelie bar, né? Essa é outra principal diferença. Além de ser um pneu menor, o radial, ele não tem wheelie bar. O wheelie bar é o que evita de que o carro vire para trás, assim, né? Essa ali foi por pouco, naquela velocidade ali era... Cara, nessa velocidade ali é fácil dar uma levantada assim. É fácil sair voando, na verdade. Aqui, ó, vamos dar uma passada nos carros aqui, ó. Cara, um carro melhor que o outro, né? Muito legal, né? Ou Gargos, ó, esse aqui todo... Bah, é legal que todos têm Fueltech, assim, ó. Charge, ali, ó. FT lá dentro. Esse carro muito bonito. Cadillac, ó. Aqui é alinhamento, então os carros ficam esperando para vir para o alinhamento. E aqui todos os pits, aqui, ó, é gigante, ó. Vê se eu pego um carrinho de golfe, depois eu mostro para vocês o tamanho que é e longe. Uma coisa legal que a gente está em Orlando, mas estamos em casa, né? Olha onde é que está aqui o Roderjan. O trailer Roderjan é o primeiro, literalmente. Número 1. E do Luiz aqui, ó, o segundo, ó. Vai longe aqui de trailer. Voltou o Luiz aqui, ó. E aí? A primeira garrafa tá vazia. Ah, terceira Que é a mais importante. Ela começa e termina, né? por isso que tu tirou o pé, porque foi devagar. Ele desligou? Ah, desligou? Porque eu tenho o timer para desligar, ele foi tão lento que desligou antes do fim da reta. Aspiraram, então. Então ele tinha nitro na segunda garrafa. A segunda garrafa ergue. Então olha só que legal. Quando bota o segundo kit, o motor pula. Aham. Daí quando tu bota esse kit aqui, ó, chega a se falhar de rico, ó. Daí bota o outro kit que tá se falhando de rico. Olha só onde aqui. Sim. Rica, milionária, né? Olha só pra ter uma ideia. 6 AFR, 42 sonda, 40 de sonda por aí, na gasolina. Não vai dar certo, né? É. Tá, menos mal então que sabe o problema, né? É, parece que tá tudo certo. Assim, ó, de vácuo, começou com 9,5 e terminou com 12. Né? O motor tá bom. Sim. O burnout, o motor tava legal. Mas é que é o seguinte, o primeiro kit não funciona, esquece. Sim, não adianta. Esquece. E aí, campeão, o que tá acontecendo? Vamos te pegar, rapaz? Vai lá, pega ele! Ó, o Luiz aí. Estamos chegando agora aqui, ó. Me falaram que tem um Chevette em Orlando. Como assim? Um Chevette brasileiro em Orlando? Preparado pro brasileiro ainda, hein? Ah, barbaridade. Falar que tinha um Chevette em Orlando, eu vim ver aqui, ó. E aí? E aí? E aí? Perguntando. Tudo bom? Tudo bom? Como é que tá, irmão? Tranquilo? bem, aí. E o Chevette? Chevette em Orlando. Vai andar no Chevette hoje, você? Hã? Você vai andar Não, hoje? não, eu assisto tu. Cara. Tem medo de molhar o pé ou de empinar? Ah, não sei. Cara, tá bonito. Esse Chevette chegou agora, né? Sim, chegou agora. Tem quantos Chevette? Tem 3 Chevette? 3. Ó, O Manuel, tu é, de onde tu é? de Venezuela. Venezuela, né? Mas ele já é quase brasileiro agora também, porque só tá com os brasileiros aqui. Sim. E esse Chevette veio do Brasil. Sim. Aham, Os 3 Chevette. O que acontecia? A gente corria de Chevette em Venezuela. Meu pai tinha Chevette lá. aham, Então eu comecei a fazer um Chevette Aham. para mim, para andar na rua aqui. aham. E aí, daí a pouco começou o cara que me estava fazendo Chevette, Thiago, da SS Performance. Do Brasil, né? Do Brasil, Bento Gonçalves, né? Então me falou, vou te vender meu Chevette. Aham. Era vermelho também. E Aham. eu comprei para meu pai de brinde, ele não sabia nada. Aham. Eu trouxe os 2 Chevette, o meu e o dele. Aham. Ele dei presente e foi bem legal. Aham. E agora depois a gente fez um negócio com esse verde. Aham. E eu estou fazendo uma rifa com o prata, né? Sim, para o sair, prata. sair dele e fica com os 2. Qual que é a diferença desse pro outro? Tava padrão TCT, mas a gente mudou o pneu, mudou toda a traseira, a suspensão. Um TST brasileiro, ó. Esse carro andou no Brasil quando ele virou 600. 6.0 no Velopark, ó. Cara, é bonito. Muito. Olha aí, ó. FT600. Tudo.
esquema aqui, ó, das antigas ainda, ó. Aí, ó. E aí importaram o tuner ainda pra cá também. É isso aí. Tu não é aquele cara que eu vi na Europa esses dias? E esse cara aí. Esse cara aí. Aquele cara que tava em Maryland. Tava em Maryland também. E vai estar no Armagedon daqui a uma vai semana. estar no Armagedon sexta que vem. Aí, Portugal, esse Menos cara é... de uma semana. Esse cara é minha ninja aí, ó. É. Quem é que vai me dar a ficha do carro aí, ó? Aí, ó. Apesão. Um AP, 8 válvulas. Turbininha Garrett. Ele é feito pelo regulamento da TST no Brasil. Sim. Não pode usar ICE, não pode usar... a turbina é limitada, tem que ser leather bar. Né? Sim. E no Brasil corre com pneu Toyo. E virou 6-0 lá. Esse carro virou 6.0 lá. O que tu acha que vira aqui? Ah, a gente fez um upgrade. A gente fez várias coisinhas aí. Vamos tentar baixar esse tempo. Os gringos estão trabalhando aí já. Já andou ou não? Não, ainda não, mas quero dar parabéns aí para Portugal e para Cris. Cara, 3 dias, fizeram quase o carro completo. Caramba. Traseira, cartão, câmbio, um monte de coisa fizeram. Mas o bom é que aqui paga em dólar, né? Sim. Aí... E aqui todo mundo veio e fez um pouco, né? O Dani participou demais também no projeto. Marcelo Então todo Pires. mundo se juntou, Marcelo Pires, Sim, Marcelo, com o lugar dele, com a estrutura dele. Então, cara... Marcelo é fácil de enrolar, né? Cai no golpe do churrasco facinho, né? O mesmo golpe que tu dá nele, ele deu. Ele aprendeu bem. Aí, o carro é muito tri. E esse é um Chevette que não tem nos Estados Unidos, né? Ele até tem uns Chevette nos Estados Unidos. Júnior, sim, mas aqui sai hatchback. Sim, só tem hatch, né? Tem 3 volumes também, eu acho. Bem antigo. Tem? Tem um antigão assim. 4 portas, mas é coisa rápida. E é bem a receita brasileira mesmo. Ó. Aí, ó. RS aí ó, também. Legal. Mas vem cá, vamos falar de Maryland agora. Eu não fui pra Maryland, tava no SEMA, tava envolvido lá. E aí... A gente tava lá também, né? Sim, não, vocês estão em todas, mas é que vocês estavam viajando já. Eu precisava ir, eu até ganhei um crédito com a patrona esses dias, mas não tava tão bom o crédito assim pra ir pra Maryland ainda. Pra mim, tá bom. Mas conta como é que foi assim, um resumo na visão de vocês do evento, assim. É muito grande. É. Muito grande, muito carro, muito carro. Ah, até explicando, ó, Maryland é a corrida que é o World Cup Finals, né? Que é o Import versus Domestic, é a maior corrida do ano. Até então, o maior evento que nós tínhamos ido era Santa Pod, Sim. no Main Event do ano passado. Que eu tava lá, não? Não, foi no desse ano. ano. Não teria. E só que Maryland é muito mais. muito muita mais. Cara, Muito devia ter mais. o quê? Uns 600 carros. Eu acho sim. Inscritos, eu acho. Ou Isso. mais até. É. É muita gente. Muita gente. Muita E gente. o Hubert, né, veio lá Trouxe da o carro Áustria. da Áustria, trouxe o carro Da da Áustria. Áustria. Aqui, E tá, o carro dele andou tá nos Estados Unidos. 6,76, né? É, a gente conseguiu bater, o recorde dele era 7.1 Aham. lá, a gente fez 7.0, 7.0 de novo, 6.9, 6.8, 6.8, 6.7. E o projeto é assim, né? Começou há 2 anos e meio atrás, Aham. nós indo para Áustria, aliás, para Santa Pod com ele. Uhum. E antes de nós mexermos no carro, ele virava 7.8. Caramba. 7.8. A gente começou por telefone, baixou pra 7.4, a gente foi pra lá, baixou pra 7.3, 7.2. Cara, em um Isso. segundo nessa faixa É um ali. segundo, é um segundo. Meu Então, Deus do céu. Já, ele com 7.0 já era o Audi mais rápido do mundo. Aham. e o recordista é europeu, né? É, e aí agora com 6.7, então... Ele continua sendo o Audi mais rápido do mundo. Ele é o 4x4 mais rápido da Europa. Sim. E do mundo, eu acho que ele é o segundo ou terceiro 4x4 mais rápido tem do mundo. uns... Eu acho que tem Tem só um GTR. Mas ali a tração ali, ela tem um câmbio Liberty com É diferencial. uma salada de fruta, né? É feito um esquema estranho, né? É um câmbio Liberty, uma caixa de transferência do Nissan GTR, um Ford 9 na traseira, um diferencial de Volkswagen na frente, embaixo do motor. Caramba. E aí agora ele já tá de tudo billet, né? Sim. De motor billet e tudo mais. Então agora É o VR6, VR6 o motor. agora aceita a pressão. Até deu uma repercussão muito boa. Tive várias pessoas comentaram sobre o carro. Teve um cara em particular que sabe o Brian Kirchberger? Que é o tuner do Jet de 142 mil por hora. Sim. Ele me ligou, porque ele é de Volkswagen, né? Ele falou, Sim. faz 20 anos que eu não corro de arrancada de carro, mas eu acompanho os Volkswagen. Eu falei, cara, aquele Audi é animal. Ele falou, por falar nisso, tem um amigo meu que corre contra injeção lá que quer botar no VR6 dele também. Sim. Então já fez uma venda aí. Sim, já fez uma venda. Legal.
Eu acho que baixa mais. Baixa mais? Eu acho que sim. Pelos cálculos, assim, o carro passou com 4 kg só de pressão. É, né? 3,9. Só não, né? 3,9 É de bastante, pressão. mas é uma Promode, Mas- né? Uma Promode que aceitaria 5 bar. Imagina. A Acho gente que- passa no carro do Mano com 5,3, Ele 5,4, passou né? a 342 por hora. Caramba. É rápido. É rápido. E tava estávelzinho assim, Sim. bonitinho. Estável, retinho, uma estável. Retinho. Então a gente acha que tem potencial para virar no 6.5 ainda. Caramba. É, já foi o melhor 60 pés dele, né? 1,0. Aquela Um pista lá 10. é conhecida como os recordes também, né, cara? O Kaká fez o recorde Sim. lá, o Nicolas Nicolas virou o recorde Sim, lá. o Nicolas Brunet agora com o motor que nem o do Mano, na verdade, né? Retornou o recorde pra nós, pra Fueltech, né? Isso. 5,82, 4 cilindros mais rápido do mundo. E o Pimar o também, né? com o Honda K virou 5,86 e 5,80 e poucos várias vezes, né? E sim, ganhou a corrida. Ganhou a corrida. Ganhou aqui Bem, também, Ele o ganhou Orlando. aqui ganhou 2 também. semanas Ah, antes. o carro tá top também, Ganhão, o né? Fueltech, pô, é Tá. legal. Mas Maryland, cara, é um evento organizado, né, Anderson? Que mistura o import com os domésticos, né? Que é legal, né? Tem muito carro, tem Honda, tem carro com blower, carro com 6 cilindros, também virou recorde mundial Rotativo. lá. Virou recorde Tudo, mundial né? do 554, também do 2JZ, Sim, né? 2JZ, 4, Não, aqui- 6 cilindros virou 5,5. 5,54, é. Cara, é um evento diferente, assim, né, cara? E, eu não consegui ir, né, com os meninos, mas aquele evento lá é animal. Ah, tu foi em 2019, trouxe o trailer do Kaká, bateu ele, eu me lembro. Tem dessas coisas Dá aí, uma- né? umas ocorrências sempre dá, né? Quebrou o para-brisa, só. Ah, legal. Coisa pouca. Tá, e quem é que tá indo pro Armagedon aí? Opa. Todo mundo? Todo mundo. Todo Olha mundo? nós lá, hein? Armagedon. Armagedon Quem é que vai ganhar o Armagedon? E inauguração da Fueltech. Bandido, né? Bandido? Bandido. É? A torcida tá forte aqui, ó. Eu, como chefe de equipe, eu tenho que torcer pra ele, né? Eu tenho mais gente pra torcer. Não, e eu Cara, tem muita gente boa, né? eu só sorrio também aqui, né? Eu também. Não, é que Brasil é uma prova Sim. diferenciada. Quem não foi tem que ir. Mais no Velopark Porque também, né, ainda cara? mais Que no legal. Velopark. tu viu É muita gente favorita, E agora? é muita gente boa. Tu como tuner do evento, tu acha que o carro do Daddy Day vai chegar lá e vai tocar horror ou vai fazer o quê? Ah, eu acho que vai. Aí tá em boas mãos também, né? É, eu ia dizer, é um cara que toca bem e querendo ou não, Coragem o Israel tem, né? coragem tem, o Marcel não é bobo e o carro é um carro muito acertado. Vai levar o nível, né, do bagulho. né? Vai elevar o nível. E ele usa o Fueltech. Até, claro, até mas- vou dar uma dica, ó, vou falar um negócio, ó. O Murder Nova chegou pra mim depois e disse, ó, se quiser eu vendo o meu também. Acha um brasileiro lá que quer comprar o meu, manda os dois, já junto e deixa um do mano, lado. já viu, já Fica a usa. dica, mano. Se tiver alguém que estiver assistindo aí, quiser comprar o carro do Murder Nova, fala comigo. Eu não ganhei nem comissão, tá? Eu só ajudo Só na pra história. ver o carro andando lá. Que show. E tu vai descer pra lá? Vou quinta-feira, chego lá no sexta-feira, sábado. Aí, até vou dar um spoiler aqui, ó. No domingo, dia 19, depois do Armagedon, nós vamos ter uma inauguração da Fueltech, que é o primeiro evento que vai ser o primeiro Fueltech Chimarrão. Que é exatamente um encontro de domingo de manhã, bem família, assim, leva os carros, vai ter uns carros expostos, a gente vai organizar mais seguido esses encontros, e aí vai fazer a abertura da fita da Fueltech lá, vai inaugurar a loja nossa. Então se vocês estiverem lá e não virarem à noite, ou vão direto. Não, A gente nós pode ir já lá. confirmamos. Vem direto. Já tá confirmado. E tá bonita a sede, viu? Tá, eu Não, tive tá, lá, Eu tá. também tive lá, é um Olha, espetáculo. é um privilégio para nós gaúchos, nós brasileiros, ter, né? A Fueltech, claro, que é uma referência mundial hoje, mas é uma sede daquela lá. Cara, tá coisa linda, velho. Que legal. Pra quem conheceu a Fueltech na primeira salinha, Mas tu não foi no quarto, pelo menos. Não. Tu era da época do Becker ainda, que eu Isso. levava lá na caixa de sapato. Sim, o primeiro Hall Meter teu, quem testou foi eu no meu carro. E eu fui um dos primeiros a usar aqui nesse autódromo aqui, ó. É verdade? A Fueltech. É, em Orlando mesmo. É, legal, né, cara? Pô, a gente é muito privilegiado ter Exatamente. né, esse produto. E a Fueltech também, Anderson, já aproveitando o espaço, ela também nos proporciona estar hoje aqui, porque tu abriu as portas e mostrou para muitos que nós tínhamos capacidade Brasileiro de tem muita estar aqui. capacidade. E eu vi isso no SEMA também, cara, eu fiquei tão feliz de ver tantas empresas brasileiras no SEMA. sim. Não que a gente tenha empresa muito, a maioria das empresas tá antes que a gente e tal. Sim. Mas, cara, a gente sente que o Brasil está sendo reconhecido agora. Sim. Né? E quem vê agora, né? Parece que foi fácil e sorte, né? Eu sei quanto tu lutou pra estar aqui, eu sei que foi anos de investimento, de dedicação. Agora ver o sucesso, parece que foi sorte, né? Mas a gente sabe quanto tu lutou e... Todo mundo aqui, ó, ninguém tá aqui por acaso, né? Ninguém está aqui Exatamente. por acaso, exatamente. Trabalha bastante. É isso aí, Então parabéns. tá, vamos ver a prova, vamos ver se o Luiz e o Roderjano me ganham, essa prova vai ser bonito, né? Ia ser Podia fazer uma festa brasileira. Vamos ver. Vamos lá. Tô aqui na largada aqui, ó.
Encontrei o tuner aqui do Roderjão, te apresentando agora de uma maneira mais profissional. Não, brincadeira. Anderson, qual que é a estratégia aqui pro carro do Roderjão agora? O que vocês estão pensando em fazer? Cara, é assim, ó. A gente tá tendo bastante problema com o tire shake, mas o tire shake, por que tá acontecendo? A temperatura é a condição da pista, né? A gente conseguiu dar uma passada boa, que foi no Q1, e depois disso a pista só piorou em questão da temperatura. Muita calor, a umidade do ar muito alta. E agora é o nosso último Q, né? Que é o Q5. Mas tá classificado, né? Tá classificado, já tá em 3,66? 3,66,1, né? A gente tá em oitavo. Agora, das Q é a hora que mais vai estar parecido com a Q1 nosso. Sim, que é que a gente virou meia. Com a Q1, que é a primeira qualificatória. Isso. E a gente vai tentar melhorar esse tempo, vai tentar ser mais ousado. Estava falando antes no box ali, não adianta ir mais devagar, né? Sim. Mais devagar que nem assim, ó. O tire shake acontece por dois motivos. Ou falta ou excesso. E para você passar o tire shake, a maneira mais fácil é você acalmar o carro. Sim. Tirar ele vai passar, só que ele não vai ser rápido. Vai ser devagar, né? Vai ser devagar. E se você acelerar o carro, e você conseguir passar a transição da pista, você vai ser rápido. E uma coisa assim, ó, no Brasil lá, vamos falar um pouco do Brasil. Os carros de vocês no Brasil, há 2 anos atrás, qual que era o melhor tempo assim? Era 3,9, né? 3,9, 3,85. E agora? 3,71. E o que mudou desses 2 anos? O que mudou principalmente para conseguir melhorar tanto assim? Cara, na verdade é a experiência, né? Até você estava conversando com o Roderjan e a gente já correu mais vezes aqui no Brasil e sempre tinha um auxílio de alguém. Sim. Do Jamie, enfim, de vários outros. E isso ajudou a gente a ganhar experiência, a entender mais a questão pista. Porque não é simplesmente você vai lá, coloca força, tira força. Não, é começar a entender ler a pista, né? A ler a pista. Isso eu diria que é quase tão mais importante do que colocar mais ponto de pressão. E tu tá com o teu tênis calibrado, não? Lógico, esse aqui é o de guerra. Tá velho, deixa eu ver a sola embaixo. Mas a sola tá boa. A sola tá boa, a sola é o que mede como é que a pista tá. Exatamente. Ali você consegue ver se a pista se ela tá grudando, se tem muita cola ou se ela tá como se fosse uma graxa, né? Sim. Que aí é o pepino. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos carros que estão aqui no grid ali. Esse carro do Craig Sullivan é fantástico aqui, ó. What's up? Olha isso aqui. Muito legal. Blowerzão, agora eu adoro blower, né? Good luck, man. Good to see you. Tem esse aqui, ó, pintura muito característica, ó. Olha só coisa, que legal essa pintura de Eric Baldwin, de FT. Blowerzão. What's up? What's happening? How you doing? Good to see you guys. Thank you for all you do. Yeah, appreciate. Good luck. E olha esse aqui, ó, uma pintura antiga assim, ó. Hey, how you doing? Good to see you. Olha que legal. Blowerzão, igual do Felipe, ó, em cima o reto. Jay Santos também de FT. E esse carro aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Quem é que de vocês já viu na Fueltech USA um carro desses lá no canto das gravações? Aí tá se perguntando, né? É um Willys. Eu não tinha visto nenhum correndo aqui ainda. O que vocês acham que aquele Willys é? Eu não sei se alguém já deu algum spoiler. Eu quero saber se alguém adivinha o que aquele Willys está fazendo na FT. É o mesmo chassi que esse aqui, ó. Essa eu quero ver se vocês adivinham aí, ó. Aí, ó, belezura do Roderjan. Não acredita todo que se habla. Não é toda verdade isso. Tá, felicitaciones. Congratulations. Thank you, gracias. E aí, tu conhece esse brasileiro, não? Somos vecinos, Brasil, Puerto Rico, somos vecinos. Aí, ó. Dale. Bueno. Olha a coisa linda, né? Olha a pintura desse carro, o efeito. Isso é pra ver o brilho, mas é fantástico. Agora começou a pingar uma chuvinha aqui. Com essa chuva aí tem que esperar. Os caras estão até fazendo a volta e indo voltando para os boxes. Ó. What's up? How you doing? Good. E olha só esse aqui, ó. É um dos dois únicos carros turbo aqui na prova, ó. Pro Mode ainda. Praticamente não tem mais carro turbo, é tudo blower, né? Se vocês viram. E agora eles estão andando com uma estratégia diferente, ó. Não tem wastegate, ó, no escape, ó. Não sei se dá pra ver. Acho que dá pra ver, né? Não tem wastegate no escape, ó, direto, ó. Pressão total. Só que aí aqui, ó, aí a gente colocou
uma wastegate na admissão, que ela é para baixar a pressão, jogar fora a pressão. Então eles conseguem manipular a pressão do motor pela parte fria. É uma pop-off, né? Muito utilizada inclusive no passado. Dessa maneira aqui os turbos eles enchem mais rápido, conseguem sair mais forte. E porque ele tem, o turbo já está vazando, inclusive o turbo speed, eu já expliquei isso bastante no jet ski, como é que eu faço. O turbo está vazando livre, porque está aberto isso aqui, e o ar, como se o turbo não tivesse a pressurização. E aí ele está numa rotação bem mais alta, quando solta o dedo transbrake ele já larga com a rotação alta, e aqui vai controlando para fechar, e aí faz uma rampa perfeita, assim, por exemplo, de, sei lá, de 1,5 kg na largada para 6 kg de pressão de turbo depois em alta. Só que a única coisa, assim, esses carros, quando andam sem o wastegate no escape, eles não podem andar vazando o tempo inteiro, que vai dar, o turbo vai dar overspeed, ele vai girar demais e pode danificar porque ele tem jogando o ar fora. Tem que ser um carro que tu consiga usar a pressão total, que ele vai conseguir, na verdade, só usar a blow-off, a wastegate no caso, na pressurização, como sendo controle no primeiro 1-2 segundos, por exemplo, da largada. Isso aí é uma tendência. Agora, um carro turbo é o primeiro qualificado e o Mickey acho que é um dos primeiros também. Tá todo mundo enlouquecido agora. E tá então uma conversa aí agora sobre isso voltar à era dos turbos aí. Claro que depende de mais fatores, mas simplesmente turbos sumiram dos Pro Mode, dos arrancada americana, que por exemplo na NHRA não tem nenhum turbo mais. Todos são blower ou supercharger e um e outro nitro. E aqui nessas categorias, obviamente, o blower ele tem umas vantagens muito grandes assim, de facilidade de acerto, e ele também é mais simples de operar. E aí tem os efeitos como os zooms, por exemplo, que é o escapamento para o lado, eles fazem muito pressão. Olha aqui, ó. Vem cá. Onde é que tá teu carro? Ali, embaixo da capa. Eu acho que eles vão tentar nos exprimir antes da chuva chegar, mas eu não sei, porque tá dando umas pingoleteadas, né? É. Mas eles estão indo. Se a pista estiver pronta e não estiver chovendo, eles vão mandar um par, né? Eles vão continuar fazendo assim, porque eles estão tentando fazer. Porque na verdade, cara, se chover aqui vai ser aquela... Não, é que olha só, eu tô olhando aqui. Tá ruim? Ó. Então, tipo assim, a gente tá aqui, né? Ó, tá vindo? Tá vindo. Só que a gente pode cair no meio, tá? Sim. Parece que é aquilo ali, ó, entendeu? Só que sabe como é que é, né? Às vezes ela para bem em cima de ti, agora ela veio, não sei. Então a gente tem que estar pronto, né? A gente tá pronto ali. Mas tu tá qualificado, né? Independente ou não. Não, tô classificado acho que terceiro, quarto, né? Assim. Não, então, essa parte tá boa. E assim. tu vai sim, tu tem que ver que tá resolvido, né? Toda passada é 350, mas toda passada é 90, 80. Ele falou antes, ele prometeu 359, não cumpriu aí. Mas o que eu tava falando agora praticamente ficou só blower, Pro Charger. Muita gente saiu do Pro Charger e foi pro blower mesmo, pro Screw Blower ou Roots, porque o Pro Charger tava uma sensibilidade grande assim de quebrar, volta e meia quebrar. Então até no Brasil mesmo, o Roder Jet trocou para blower, trocou, né? Trocou. O grandão também trocou para blower, e o blower tem sido a receita atual, sabe? Então agora tá essa pequena conversa assim, se vai voltar alguns turbos. Obviamente não vai substituir tudo, mas é legal ver esse movimento aí. Aqui o Rogerinho tá ordenhando aí o chassi, né? Aqui é o respiro do motor, né? Vem da tampa de válvula. Então sai o respiro da tampa de válvula, vem pro chassi. E vai aqui nesse tubo até lá atrás. E aí vai no porta-mala até o reservatório principal. E aqui tem um reservatório, ó. Esse furo aqui, ó. Aí tira, olha também aí atrás. Tira também. Aqui atrás tem um reservatório principal que se acumula óleo. Aí se estourar o motor e vier globar e tudo pra cá, ele joga óleo pra cima, assim, e não sai nos pneus, não sai na roda, não suja nada. E aí, em vez de botar uma baita de uma mangueirona até lá atrás, usa o tubo do chassi. Aí tem que manter sempre drenado, porque senão começa a jogar óleo pra trás, não atrás. Sim. Encher muito o reservatório. Detalhes. Enquanto isso, ó, vamos abelhar o que estão fazendo. Estão analisando o pneu aí, ó. Tá, o pneu aí tá no câmera lenta, vai quando sai. O pneu da enrugada, primeira enrugada. Primeira enrugada. Ó, estufou o pneu. Estufou porque a traseira empurrou pra baixo. Olha como afunda, né? O pneu afunda, mas nem a roda, nem a suspensão. Não, a suspensão afunda bastante. A suspensão tá afundando. Estufou e agora enrugou de volta. Não sou o carro. E aí... É um movimento difícil de ver, né? Entender isso aí. Pois é. Somos o único blower com transmissão automática. O único bloco de transmissão automática? É, nas outras duas corridas também foi assim. Ah, não sabia? Ninguém usa turbo 400, só nós. Caramba, aí ó. Então,
E nós somos o único, por enquanto, o único injetado completo. Sim. O único que não tem a mamadeira. O injetado híbrido tem acho que 3. E dos 3, 2 falaram que já está comprada a injeção para fazer. E o único que não tem a mamadeira para bater rank. É o único que não tem mamadeira para bater rank. Fica na marcha lenta. Espera, fica na marcha lenta. Bom, isso aí, diferente. Ah, 3,68, pelo menos andou agora. E voltamos agora da largada ali. Cara, deu uma empinada o bagulho. Cara, é sensacional esse negócio. Pô, de fora ali, eu olhei, caramba, parecia... Não sei se era quando enfia a marcha ou quando deixa o combustível. É, a hora que sai do controle, ele levanta. Cara, mas ele levanta assim, acho que uns 40 centímetros, não deve ser muito. Mas a frente, talvez o pneu não chega a sair muito. Eu acho que sai um pouquinho assim. Tem uma foto de frente que eu tenho ali que ele sai um pouquinho assim. A frente assim do chão levanta pra caralho. Mas é muito legal dentro da sensação dentro do carro. Cara, é muito legal. E é uma coisa nós não estamos rápidos nos 100 metros. Sim. Porque a pista está com muita cola, então nós estamos tendo que tirar a potência, não estamos conseguindo, entendeu? 2 tire shake feio, né? Sim. Agora a gente tirou. Estamos com 5 números atrás do que a gente gostaria, né? Nos 100 metros. Sim. Mas passou agora, com 3,68 bonito, tudo, ficamos felizes. E agora tu tem mais um qualify ou já vai eliminatório? Não, eu acho que acabou o qualify. Agora é eliminatório. Amanhã é eliminatório. Hoje não tem mais então? Não, tem classificou em 8º, pega o 9º. Vai ser batalha, né, cara? Vai ser batalha. Se fosse fácil... Na verdade é o seguinte, aqui, pra ganhar, isso aqui tem que ganhar de todo mundo, então tem que... Foda-se. Bem difícil, bem difícil. Valeu. Agora é o seguinte, tá chovendo, ó. E aqui o churrasco, ó. Chovendo, não tem muito o que fazer. Não, tem coisa errada aqui, ó. Tem que ser no mesmo eixo, né? Ready? 1, 2, 3, go! Nossa! Leonardo! Sex face! Vai perder o Instagram! Cara de sexo, olha a cara de sexo! Leonardo! My beer! Sexy time! Sexy time! Sex face! Make the sex face! Vamos, Luiz, termina ele! Finish it! Like on bottom? You want the on bottom? Blow in his ear! Hey! Blow in his ear! Vamos parar de filmar que só vai piorar daqui pra frente. Tchau, daqui a pouco vocês veem o dia de amanhã. Bom dia, domingo aqui, começando o último dia de prova. Vim pro final da pista aqui, ó, pra mostrar um negócio pra vocês. Olha só isso aqui, ó. Esse cara tem 16 ônibus escolar, abandonado, velho, sei lá. Que os caras que eles fizeram uma corrida. Eu vou dar uma olhada depois exatamente, ó. Mas era tipo uma corrida num circuito que eles fizeram, que eu acho que é um oval que eles têm aqui, que também funciona a Fórmula Drift. E era uma competição, ó, pelo jeito. Todos os ônibus abandonados, ó. E eu me lembro que era uma loucura, umas batidas assim, ó. Os motorzão a diesel aqui, ó. Uns fizeram, deixa eu me lembrar, turbo aqui, né, tudo, turbo diesel. Uns fizeram uns escapamentos, umas proteção aqui, ó. Dá pra ver que os caras reforçaram alguns carros, uns trailers, ó. Uns motorhome, não, uns ônibus. Olha a proteção que esse aqui fez, ó. Dá pra ver que os outros tudo arrancaram a frente, ó. Ah, aquele ali fez um Mad Max aqui, ó. Olha só. Que loucura, meu. Ah, tem uns diferentes aqui, um modelo diferente, ó. Pelo jeito foi engraçado essa corrida aqui. Vou ver se eu acho algum vídeo aqui, material pra botar pra vocês como é que foi essa corrida. O escapamento desse aqui tá... O cara fez escapamento, a volta ali pra cima, ó.
No turbino tá escrito Glória. Holy, a Glória, Holy Glory. Caramba. Todos eles meio destruidão aqui, mas aposto que funciona. Esses negócios diesel aqui, pode enterrar embaixo da terra para bater arranque e depois vai estar funcionando ainda. Papa Smurf. Não sei o que aconteceu aqui, mas devia ter cerveja envolvida e devia estar engraçado no mínimo. Vamos dar uma volta aqui, ó. Tô de patinete, ó. Tentar segurar essa câmera aqui e não cair. Esse é o objetivo. Aqui é bem o finalzão da pista, ó. Acaba a pista. Os últimos carros, ó. Ah, tem até uns Honda Civic aqui, ó. Aqui é onde é que acaba a pista mesmo. Hoje amanheceu meio nublado aqui, meio garoando assim, ó. Tá no final aqui, ó. Tem realmente essa brita, assim, essa terra. Se chegar até aqui é porque deu merda. Mas é muito longa a pista. As crianças brincando, tem muita família aqui, sabe? Tem mais uma avenida pra cá, ó. Aqui onde é que pesa. E pra lá, ó, é onde é que eu fui antes, todo até o final, onde é que estão os ônibus no final. Então agora eu tô voltando, ó. E aqui que é a parte da avenida principal, digamos assim, ó. Olha os caminhões que tem aqui, é um negócio da NASA, assim, ó. Muito top. E cada equipe tem o seu trailer, sua estrutura, né? Tem dos dois lados aqui, ó. O Breno da Proline. E aqui que a gente tá, ó, os dois primeiros lugares, ó. O trailer do Luiz aqui, ó. E o do Roderjan. Bom dia. Tranquilo? Bom dia. Aquela secada aí. Vê se dá uma melhorada. Parece que tá dando a garotinha, né? É, tá garoando. Com o celular ali, eu fiquei olhando na tela. Aí, ó. Bom dia. Vamos lá. Bom dia, tudo bem? Tá molhando, pior que tá garoando tudo mesmo. É. Bom, vamos ver como é que vai ser, se vai sair corrida, como é que vai ser essa parte aí. E aí, tudo certo pra hoje? Tudo pronto! Tá, e aí, fala a previsão agora. Não, tem que prometer, Júlio. Cara, tem que a prometer. previsão tá foda, porque é o seguinte, ó. Estão mudando o hora da resultado da Mega Sena aqui, tá difícil de dar a previsão, cara. Tá, mas com essa chuva que deu essa noite, a pista e o clima agora, o que tu acha que muda? Facilita, tá? Facilita pra todo mundo, né? Então a pista mais fria facilita pra todo mundo. Mas a... Pera aí que não vai dar agora. Dá? Agora dá aquela mensagem pro pessoal. Brincadeira. Aí, ó, mais um brasileiro aí. E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bom? Larissa. Tudo. E aí? O bagulho é meio fortinho, não? Quanto tá? Quanto você vai caber? Uns 4 mil. 4 mil? Que monstro, cara. Esse aqui é o carro blower mais forte de todo o evento aqui. Mais potente de todo o ano. Sensacional, e a gente gosta pouco. Show. Muito legal. Aqui é uma categoria Index, ó, que é para virar 10 segundos ou 8,5 nos 201 metros. E olha o que eu achei aqui, ó. O Chevette brasileiro, ó. Em Orlando. Ó, bem na bandeira do Brasil aqui, ó. Olha aí, ó.
E aí? Ei, Tudo bom? Bom dia. bom dia. Vamos lá? São 2 4 cilindros, tocamos junto. Como assim? É na Ah, categoria. 2 4 cilindros? Sim. Só tem 2? Tem 2. Qual que é o tempo aqui dessa categoria? 10 0. 10-0, tem que virar. Tá. Ah, nos 402, né, obviamente. Aham. Legal, boa sorte, vou estar ali assistindo. Fazendo história no mundo aí. Eu acho que é a primeira vez que tem um Chevette correndo aqui. É. Eu não sei se em Orlando ou não, mas nos Estados Unidos, É. no geral. E é o que eles mesmos falaram, cara, a gente, querendo ou não, eles como venezuelano, que lá também Sim. tem Chevette, fizeram história de trazer É. um carro pra cá. Cara, eu acho que tu já tá... Eu quero ver uma hora a tua lista de carro que tu acertou pelo mundo. Tá longa já. Já tá indo, né? Tá, Daqui a pouco tá. falta um Pro Mode, falta moto. Moto já acertou? Não, moto não. Ainda não. É, então aí, ó, vamos arranjar umas encrencas pra ti. Oriente Médio, Japão. Dubai. E aí, bom dia, Cris. Bom? Bom, Essa cara de quem não dormiu? categoria bem exótica essa aqui. Só verde aqui. Só verde. Hey! Nice to meet you. It saved my life. Oh yeah? Yeah, honestly, it's like a lifesaver, bro. Oh, you're the... That's what we run. I love your content. I love yours. Oh, I gotta help them. Olha só isso aí. Essa aí é engraçada. Essa é a piada, agora que eu vi ela. Vou mandar o Instagram de... Olha só, o Rondinha com o FT também, e ela faz um monte de piada. É muito legal. Let me show the car. Show me the car. Hey, what's up? How you doing? Right here, fuel yeah. tech, baby. Nothing but the best. And right hand drive. And right hand drive. We do 8. Yeah? Thank you so much for everything that you do for us. No, you're out. And I'm running faster than you. I'm doing 9.8. Yeah, oh yeah. That's good. You know how it is. Good deal. Fuel tech or nothing. Where's your... Let me tell your Instagram for the guys to follow. Mellowville Racing. Uh-huh. Mellowville Racing. Let's all go to the page Thank there you and see. so much. Thank you guys. Good luck. Olha aí, ó, Randinho. Ó, bonito, Os dois únicos 4 cilindros na propriedade, ó. É um evento de V8, mas nessa categoria dá pra andar de 4 cilindros. Tem que virar 10-0. Ué, primeira passadinha. Era planejado? Não, porque a gente não sabia a potência do carro. E como ele tem que fazer 10 segundos, a gente tirou a potência. Ah, sim. Pra tentar, porque a gente não tinha nenhum log do carro pra saber o quanto ia virar. Será que ele tirou o pé e acelerou até o final? Cara, não sei, eu tirei bastante potência de terceira 11, e quarta, virou 11. 11 daí, né? A gente queria que só ele fez- virasse 10, né? Sim, mas 11 e pouco, se tirou bastante potência, provavelmente ele acelerou mesmo. É. Mas a gente queria ver a saída, é a primeira vez que tá andando, tá? É realmente bom, bacana. Essa mulher aqui é uma piada. Mira, aunque Eh, buena carrera. buena, buena. Bueno, ya tú sabes, nos partieron. Tengo el libro de la carrera. Mira, aquí. No, ya sabes, estamos al día. Que passou? Que passou? En realidad no sabemos, a lo mejor fue el auto sensor. Para mí fue el auto sensor que no. Ah, tá Vamos a bien. averiguar y después vamos. Busca una página ahí, vamos. Tremendo carro. We went in the road. Ok. O sea, que vamos a seguir tratando. Livro da desculpa. Segura o livro, né? Esse ali eu não conhecia ainda. Agora é a hora do hino, ó. Todo mundo pra frente da bandeira, ó. Um baita bandeirão ali, ó, que eles colocam na torre, ó. Todo mundo que tá tira os chapéus, bota a mão no peito de respeito e canta o hino, ó, escuta o hino. O americano é muito patriota, assim, e respeito, muito legal isso aí. E aí agora, após isso aqui, começa o evento, começa as finais. Yeah! E aí liga os carros, ó.
Começou. Pro Mode. Olha o turbo como é diferente, o barulho. .367 aqui, 372 lá. Ganhou Procharge aqui. Roder já ganhou. Caramba, meu. Mas ganhamos, né? Eu tô olhando a luz lá. Ganhamos, né? Caramba, que a fuder. No ar, assim. Cara, não sei se deu pra ver na imagem, mas vou botar um replay pra vocês verem. Cara, empilhou o bagulho de uma maneira, né, empilhou o bagulho de uma maneira inacreditável. Inacreditável. Vamos lá, ganhamos um round aí, ó. Inventou o cone. Ele bateu no cone e aí ele perde, porque ele cruzou a linha central. Então o cara ganhou. Tá legal. Vamos voltar lá pro box que eu quero falar com o Roder já. Cara, vou te falar, essa aí. Foi legal. Quem ganhou foi o teu piloto, viu? Porque. Quem ganhou foi o teu piloto. Não, ele perdeu na reação, quase tomou um pau na reação. O cara fez 8 milésimos de reação. Sim, ele fez 0,49. Então o cara fez 8 milésimos de reação e ele fez 49. Só que ele não tirou o pé, mas o carro virou 3,66, né? Sorte que o cara andou mal, né? Foi mal que eu digo, virou pior aqui, mas quase que... Cara, mas aqui foi muito bom aqui. Não, foi muito bom. Quer ver, ó? Olha lá. Cara, o que empinou, meu. É agora. A hora que deu... Meu... Cara, e ele segurou... Bom, foi reto, né? Não, tava reto. Tava reto. A gente veio brigando bastante com o carro pra ficar reto. Sim. Porque o carro tem que erguer. Sim. Pra ser rápido ele tem que andar com a roda na frente. Sim, no ar. No ar a 100 metros. Cara, mas mas a gente veio brigando bastante com a suspensão. A levantada que deu foi legal. Bonita, hein? Animal, tá? Primeiro round, vamos pro próximo. Mais alguns aí, vamos lá. Caramba, hein? Você já viu? Cara, animado? Meu, a empinada que deu o bagulho.
sentindo um desenho animado, porque eu fiz uma reação horrível, É? né? 49, muito Sim, ruim. o cara fez 8 008. milésimos. É? Não, cara, eu me senti um desenho animado, porque ele larga na minha frente, eu falei, não pego mais, cara. De repente eu assim, lá depois do carro. E levantou. Passou por ele. Passei Cara. levantado. Foi muito lindo, cara. Meu, muito legal. que a fuder. Cara, de fora é inacreditável, assim. E como levantado. foi reto, assim. Graças a Impressionante. Deus, tá indo bem, cara. Que animal. Só pena, o tempo ainda não é o que ele quer, mas... Mas agora tem uma largada que dá pra brincar. Agora o Anderson tira da cartola lá um 360. Vai tirar da cartola. Carro do Luiz aqui, ó. Esse aqui é um motor, um V8 17.0 que tem 2.000 HP aspirado e 6 kits de nitro que passam ali para mais de 3.000 HP. É um absurdo. O pistão desse motor aqui é mais de 2.0. Cada um, ó. Tem quase 10 solenoides de nitro. Os kits tudo aqui, ó, borboleta. Absurdo, ó. E é o seguinte, estava desconfiado que não estava indo nitro em todos os cilindros. E a gente vai fazer um teste aqui para mostrar exatamente onde é que o nitro está indo em cada estágio. Olha que bacana as borboletas, ó. As 8 borboletas, abre aí. Dá pra ver os dutos pra dentro ali. E todos os kits de nitro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 do outro lado. Alguns aqui embaixo. Ali na frente. Mais solenoidezão aqui. Vamos fazer a fumaça ou não? Essa ideia, né? Vamos garantir que tá tudo certo. Vai injetar com as borboletas abertas aqui. Isso que a gente quer ver, né? Ó. Cara, efeito legal, velho. Parece bom. Agora vamos pro próximo. O 2 era esse aqui, ó. Beleza? Parece bom. O 13 que é uma solenoide grande por dentro. Esse é esse cara aqui. Beleza? Ah, foi só pra trás? Ó, mas um pouco mais longo. No terceiro kit, não tá indo, parece que nitro pro lado da frente. Como ele é softline, pode ter dobrado a mangueira. Pode ter dobrado. Ah, essas mangueirinhas aqui? Essas mangueirinhas pode ter dobrado a mangueira. Ó, olha aqui. Ah, derretida a mangueira. Não tava spraying pra fora, né? Mas é que ela derreteu, ó. Ela derreteu e fechou, mas e o lado de lá? Deve estar derretido. Derretida a mangueira aqui, ó. Tira ela aí. Puxa. Tem que sair agora. Olha aqui, ó. Essa mangueirinha aqui, ó, de nitro, ó, que é flexível, e ela derreteu, ela pingou assim, ó. E essas mangueirinhas todas elas são assim, ó. Tem algumas mangueiras são rígidas, ó, que nem essas aqui, ó, e um kit são flexível. Ó. Mandamos as mangueirinhas aqui, ó. Não, eu acho que demorou pra Porsche. Aham. Vou desconectar ela. É o 2. Também tá. E aqui, ó, essa aqui trocou agora, ó. Essa aí é do Hancock, por isso que é azul, eles têm as coisas azuis. Agora vai ser rápido. É isso aí. Eu falei não dá tempo, mas o quase certo era tirar essa metade da admissão aqui, né? É. E olhar, né, com certeza, assim, tu enxerga. Mas ó, apareceu esse cara aqui, viu? Não esse cara aqui. Não, esse aqui. Esse que vai pra lá? Quer dar um cuidado ali pra ver se sai? Não, zero. É ali mesmo. Tá. Uma coisa interessante, assim, parece que é fácil, né? Assim, monta e sai funcionando e mesmo toda, olha, a principal diferença num carro de arrancada, em qualquer tipo de competição, eu diria, é assim, a rotina, a sabedoria, assim, não é nem a sabedoria, mas às vezes o cara tem que, cara, vamos testar os kits agora. E eu não sei nem de onde é que eles decidiram testar hoje de manhã, porque o carro tava com a frente num lugar indo pra largada. E eles, de repente, tem uma coisa errada, e aí achando esse problema. Porque na teoria tudo funciona, todos os carros iam ser um recordista e agora a diferença é que funciona em tudo, né? Então, que legal, assim, esse é um exemplo bom, assim, de coisa que faz diferença. Um outro exemplo que eu não acreditei quando me contaram ontem, o Tony Negron, que inclusive é pena que eu não encontrei ele agora aqui com a câmera, mas Tony Negron é um dos revendedores nossos mais antigos aqui do Fueltech USA, tem um Celica azul fantástico aqui, que eu mesmo fotografei em 2009, um dos primeiros carros da Fueltech nos imports, se não me engano, talvez até um primeiro dos grandes, assim. E o Tony estava contando que ele faz um carro aqui,
que tem pneu radial e ele correu 9 eventos esse ano, ganhou todos assim, e aí de uma corrida para outra começou a patinar e ele não conseguia descobrir. Trocaram toda a suspensão, mandaram para arrumar, tentaram arrumar chassi, tinham uns turbos maiores, botaram os turbos menores que eles tinham antes, ficaram loucos assim. Diz que uns 5 eventos perderam assim dezenas de milhares de dólares, porque é uma corrida de aposta muito, sabe? E não descobriram até que uma hora, agora semana passada eles foram treinar várias vezes privado, um absurdo assim, ó, não dá para acreditar. Testando de tudo, trocaram 3 vezes pneu, um monte de coisa, suspensão, começaram a mexer em tudo, e o carro entrava no meio da reta, pum, patinava. Aí ele estava entrando no trailer do carro, daqui a pouco ele resbalou no trailer do carro assim, ele olhou pro chão, mas tá tudo meio, sabe, resbalando aqui esse piso do trailer que bota o carro. E aí ele olhou pro lado e viu uma latinha assim de óleo mineral. E aí daqui a pouco ele saiu pra fora assim, daqui a pouco veio o velhinho assim, ele falou, tu tá passando alguma coisa no piso aqui? Ah, sim, eu tô passando para não enferrujar o piso aqui do ônibus, eu passo aquele óleo mineral ali do trailer. E aí eu tô ali, não, meu Deus do céu. Foram ver os pneus, toda vez que eles botavam um jogo de pneu novo, empurravam o carro para dentro do trailer, ele rolava naquele óleo mineral, e o óleo mineral impregna, né? Olha aí. E o óleo mineral impregna no pneu, né? E deteriora o pneu, ele literalmente desmancha o pneu, né? E aí eles estavam fazendo isso, cara, inacreditável, assim, ó, o óleo que o cara passava no assoalho do trailer para não enferrujar ou para ficar, sei lá, bonito, acabava contaminando o pneu e matava. Aí botaram um jogo de pneu novo, limparam bem com desengraxante o piso e perfeito, o carro tá andando que é uma bala de novo. Imagina que loucura. Agora mudou as linhas aqui então, essas aqui, ó. Show. Tá bom? Agora tinha que testar com todos juntos. Não tem, né? Pode jogar. A gente tá com uma falta. Ó, sem zoeira, tá? Cada sopradinha dessa deve ser uns $5. Então a gente gastou aí uns $50 só. Tá bom? Mas acho que ganhou alguns milhares aí. Daí faz diferença. Viu? Se não pudesse testar, imagina. Puta, tá louco. O cara que tá... tu não viu hoje de manhã? O pessoal botou uma garrafa para aquecer e deu problema no medidor de temperatura, não pôde aquecer. Tô eu na janela tomando um café, olhando pra galera, pau! A válvula de segurança. Caramba! Abriu a válvula de segurança, ela dava um jato branco daquela caixa de ferramenta preta até aqui no lixo. Caramba, de lata ali. Mais do lado, assim. Cara, e ficou uns 30 segundos. Caramba! Veio. Tá, agora acho que vai. Frente, vamos para a largada. E o Chevette virou, ganhou o primeiro round? Já eliminamos o primeiro colocado. Tá bom, aí ó, os dois únicos 4 cilindros que tinha no evento, ficou um agora. Ficou um agora. E aí? 4 cilindros contra o mundo. Né? E esse é o pai que ele estava fazendo aumento, que ele deu de presente o Chevette, então, né? Esse mesmo aí. E tinha um Chevette na Venezuela? Da Venezuela. Vermelho também. Ele treca assim, ó. Ah, é? Seu nome, eu treca. É um carro que não serve. Não serve? Um pedaço de carro. Tá um troço aí de carro. Deixa eu ver, eu não vi essa placa ainda, tem que pegar uma pra mim, ó. Olha que legal. Vamos botar os injetores no Chevette? Sim, já pegamos. Fazer um upgrade. Tá acabando os injetores ali? Sim, tá 70 e pouco %. Ah, é? Com que pressão? Tem 3 quilos. 3 quilos? Caramba. Vamos vai. Tá bom, testezinho aí, ó. E saiu retinho assim, né? Retinho. Muito bonito. 1,36 fiz na Santa Fe. 1,36? 1,36, 3,6. Cara, é bom. Quanto vira no Brasil, não me lembro? Eles viravam lá. Por aí? Por aí, né? Um 3 baixo, um já 2 tá, alto. Né? Meio ATTV faz 1,15, 1,18. Que legal. Show. Legal. Vamos lá. Boa sorte. Tem um monte de brasileiro no evento. Até mandei mensagem pros caras virem, né? Vem cá, Gordão, vem cá. E aí chegou um aqui agora. E aí ele disse pra mim... Esse aqui é o cara, viu? Porque ele mudou minha vida. Ele falou um dia que se você tiver com medo, vai com medo mesmo. E eu descobri que eu tinha medo. E isso te travava? E eu fui com medo. E hoje a minha empresa quintuplicou o tamanho. Caramba, mas conta mais assim, o que te travava? Tu achava que tinha que ter... Eu tinha medo. Eu tinha medo de conseguir, não sei, tinha medo falhar. De falhar, de fazer, de dar o próximo passo. E um dia você falou, não lembro a entrevista, você falou, se tu tiver com medo, vai com medo mesmo.
É porque e aquilo ali virou minha chave. Caramba, que legal. Aí eu falei assim, caralho, eu vou... É agora. Aí eu fui. E tô indo, sabe? E deu certo. Hoje a gente tem um office, um escritório na empresa. Assim, saiu de eu e um funcionário e hoje eu tenho 10 pessoas. Caramba. Isso foi desde o dia que eu vi o vídeo até agora. Que legal. Às vezes eu vou dizer, tem um monte... Essa frase, ela impactou muita gente. Eu recebo muita mensagem disso, sabe? Até às vezes eu brinco assim, porque às vezes o cara tem que usar o medo pra não deixar fazer coisa errada. Mas a jogada é que muitas vezes o cara trava, porque ele acha que tu tem que não ter medo para fazer uma coisa arriscada. Aí se você me tirar isso, você não vai para lugar nenhum. Que legal, fico feliz aí, meu. Como é que é teu nome? Marcelo. Marcelo. Como é que é o nome da tua empresa? Wood 7. Wood 7. E aqui na Flórida? A gente faz remodelação de casa, reformas em geral. Que legal, que legal. Obrigado, fico feliz aí, meu. Obrigado aí por ter vindo também falar, fico feliz aí. Uma honra, né? Que e a camisa. Falei de você ontem pra minha esposa, eu falei assim, o Anderson fazia Field-Tech no quarto dele. Com medo também. Entendeu? E hoje ele é o que ele virou, tá dominando o planeta com a engenharia da Field-Tech. Legal. E ó, a camiseta aqui, ó, Golino pro Brasil agora. Deixa eu ver essa camiseta atrás. Ah, que legal, ó. Essa aí vai ter que ter uma nova agora em breve no Brasil. É, show isso aí. Parabéns pela compra do carro. Da minha esposa, o nome dele. Suburban da minha esposa. Valeu, obrigado, fica à vontade. Aí agora começou a eliminatória, segundo round do Radial versus Mundo. Olha aí, ó. Tá barulhento o negócio. Ó, todo mundo surdo. Olha aí, também já. Aí tá as coisas. Ó. Começou a aparecer um monte de brasileiro. Acordaram. Esse aqui, ó, é o líder do campeonato, ó. Ele tem um buy run, ó. É 59. Apertado. Tem que melhorar, ó. Tem que ganhar desse cara aí pra... Esse é o praticamente melhor agora. Agora o Luiz, agora é a hora da verdade. Agora vamos ver se tem nitro, se os nitros estão funcionando, se o motor está certo. E aqui por diante. Agora vamos passar para o próximo round. O Luiz e o Rodorjão estão dentro do segundo round já. Primeira eliminatória passada. O Luiz está vendo primeiro aquele carro ali, ó. Mas pelo jeito, tudo certo. E aí, tudo certo a princípio? Certo. Era para ter passado um pouquinho mais rápido, deveria, mas a princípio resolveu os problemas, né? Agora vem a questão do óbvio. Sim. Tração. 66 virou, né? 67. Show. Falando em carro novo, ó. Ó quem é que tá de carro novo aqui, ó. Não é só a Diane, ó, viu? Ganhou. Aí, Luiz. Mostra aí o brinquedinho novo que tu... Vou começar falando que doeu meu coração. Tive que me livrar do meu Camaro. Cara, vendeu o Camaro, Luiz, né? Vendi o Camaro. Mas só como é que é, né? Que nem o Capitão Nascimento, né? A gente cai, mas cai pra cima, né? Boa. Daí troquei numa Silverado 2.500 HD, toda preta, né? Edição meia-noite que eles chamam, né? Dela, todos os detalhes é preto, não tem cromado nenhum, né? Então ela é tipo, a gente tem na firma uma 2.500 2018, só que aquela lá é que nem eles chamam aqui, né? Work Truck. Sim. Ela é meio peladinha e tal, mas ela tem força. Essa aqui não, essa aqui é a mais fancy, né? E o motor dela é... É a geração 2 daquele motor, então é a versão nova do mesmo motor. Não, o acabamento é muito top, né? Tem madeira de verdade. Tipo, ela é tipo um carro por dentro, né? Não uma picape, né? Super confortável. Você até botou um sub aqui. Já botamos um subzinho, né? Não, tem que ter uma sonzeira, né, cara? Sem som não dá. Só puxa, só puxa. É picape, cara, tem que fazer força, velho. Olha esse... Pô, legal, né? Um porta-treco atrás dos bancos, né? O cara pra botar algumas coisas aqui. E ali é normal, né? O encosto central.
Cara, o espaço interno é gigante. Cara, ela é quieta por dentro, assim, quieta. Câmbio de 10 marchas, né? Câmbio de 10 marchas, Duramax, segunda geração, tem 480 cavalos e 1000 pound de torque, então 130 kg de torque por aí. E a roda 20 com pneu off-road, mas de carga, né? E eu botei aqui o que eles chamam eles chamam de suspensão ativa, que é o nome da marca, na verdade, né? Mas não é ativa área elétrica, né? É uma mola. Ela atua no vetor lateral da suspensão, ela não fica dura, mas aguenta mais peso. Sem zoeira, eu tava duvidando, tá? Os reviews falam que ela fica mais macia de andar. Eu, não pode, como é que eu vou botar uma mola e ficar mais macia? Ficou mais macia. Sério mesmo? Ela é mais macia de andar e não desce com peso, daí eu puxo o trailer ali, ó. Sim, porque tu puxa esse trailer aqui, ó. Que ele pesa 5 toneladas, né? Sim, Né, é legal. A tampa aqui da mala é elétrica. É? Ela abre e fecha no controle remoto, é cheio da onda. Faz frete agora. Já vem com quinta roda, né? Já tá pronta. ali. É que daí ele só engata, né? Tu tira o engate. Tira as tampinhas, bota o engate bota a tampinha, fica sem, né? Quantos HP tem isso aqui? 480. E é diesel, no né? diesel. No diesel, né? Ela é V8 66. Quanto de torque tem? 130. 130 kg. Em libra dá quanto isso aí? 1000. 1000 libras, pra ter uma ideia, é o dobro do Corvette original, né? É um monte, né? É um monte, né? Não, ela é linda, né? Parabéns, merece. Valeu. Não, e tudo elétrico, né? Então o retrovisor, não só ele dobra e fecha elétrico, mas ele abre, ele expande e volta, tudo elétrico, né? Tudo elétrico. Bem bacana essa parte, né? Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Promode do Roderjan, Radial versus o Mundo do Luiz. Os dois carros são muito parecidos de chassi, a diferença é o pneu, basicamente, ó. Olha só o tamanho do pneu aqui, ó. O pneu, ó, pra ter uma ideia de largura, ó, a minha mão aqui, ó. Ele é gigante, né? Várias polegadas aqui. Deixa eu ver que tamanho é esse pneu. Que tamanho é esse pneu mesmo aqui? 36, 17. Então ele é 36 polegadas de altura por 17 de largura, ó. 17 polegadas de largura, olha. Dá pra ver no diferencial aqui, ó, como ele chega em quase encostar, ó. A suspensão tem que ser, os amortecedores ali, ele quase encosta nos amortecedores, ó. E o radial, ó, olha como é menor, ó. Ele nem tá próximo dos amortecedores. A distância dos amortecedores é menor, ó. Então a diferença também é o seguinte, a suspensão abre bem mais, ó. Olha como ele tá mais baixo o pneu no chão, tu chega a enxergar todo o pneu, ó. Aqui, ó, olha a diferença do pneu, ó. Olha aqui, ó, minha mão, ó. Então ele é bem menor aqui. E ele aqui é um 315, 60, 15, né? Mas olha como ele chega aqui aparecendo pra baixo, ó. A suspensão abaixa bem mais. Então essa é a principal diferença. E aqui não tem o helibar, ó. Que é as rodinhas pra trás pra não deixar empinar, ó. Aqui tu já... Agora vamos para o final, não, quarto do final. Tem 8 carros, 4 carros. Vamos ver aqui. Tem 56, cara, meu. Cacete. Tem 3620, 3626. Aqui do Tire Shake. Tirou o pé antes, cara. Tirou antes, né? Mas não, ele parecia que tinha passado ali. Vamos atucanar o Anderson aqui, ó. O Roder já chegou e falou que, na verdade, ele não tirou o pé, o carro foi lento a reta inteira, né? Vamos ver o... E agora a gente vai descobrir no logger aqui o que aconteceu, supostamente. Caindo o pistão fora, ele falou. Mas não fumou, não fez nada, não era meio assim, estranho, né? Uma merda grande, né? Sim, passou devagar, né? Assim, daí perdeu a velocidade, eu pensei, É. Eu tava na frente do cara. Sim. Depois o cara me passou, eu falei, ué. Pois é. Aqui os EGTs, ó.
Largou no two-step e morreu um cilindro. Literalmente. Apagou a temperatura, cilindro 4, ó. Ficar falhando o cilindro, antes que a RPM ficou diferente. A vela nova aqui. Qual que é o 4? Não é só a vela, não. Isso é uma coisa não. O motor. Porque às vezes pode ser a vela com defeito, pode ser cabo de vela, pode ser ignição. Não é o motor. Seguinte, a gente acha que é a vela. Então trocamos só a vela agora e como morreu o cilindro no two-step, a gente vai fazer um teste agora, dar um two-step só para ver se ele morre o cilindro igual mesmo. Até porque se for alguma outra coisa tem que investigar mais profundo, né? Olha o CGT ali. Quase caiu o caminhão. Foi rápido. Vamos ver a câmera aqui, ó. Parece que tava em dia, né? Tipo, não saiu combustível cru naquele lado ali, ó. Não. Agora. Ah, foi bonito, ó. Que legal. Ficou legal? Cara, foi bonito, hein? Tipo, bacana, né? olha aqui. A vela, essa aqui é a vela que tava, ó. A gente desmontou ela aqui pra ver, ó. Mas não tem nenhum sinal, ela tava só meio... Essa peça aqui, o próprio MRB fabrica para trocar, para segurar o eletrodo, porque esse eletrodo tem um problema que ele empurra para baixo. Todo jogo de vela que bota tem que trocar essa ponta, ó. E aparentemente ela estava meio esbranquiçada aqui, ó, não sei se dá para ver. Então, pode ser. Vamos ver se confirmou. Agora vamos ver se é verdade aí. Pelo vídeo do escape tava certo, né? A gente com aquela carga. Sim. Puta que pariu. Vamos lá. Cilindro 4. Foguete é aquele turbo, hein? Tem bicho papão aquele turbo, né, cara? Bicho papão. É, normal, né? É, funcionou certinho. Era a porra da vela. Notícia ruim aqui. Isso. Notícia boa. Acho que no Brasil aconteceu uma vez. Né? Uma vela zero, toda vez troca a vela, né? Até tá dizendo, é quase melhor deixar a vela e não tem anterior. Como testar, né? Não tem como garantir, né? Porque ela funcionou na lenta, funcionou tudo, só quando deu no two-step ela apagou. Quando vem pressão, carga, ela parou de funcionar. Bom, faz parte. É bem para entender como é que é a missão de uma corrida aí, que cada detalhe conta, né? Todo detalhe mínimo. Uma vela perdeu a corrida. Bom, sabemos como é que é. Com 7 cilindros vira 3,78. 197 milhas por hora ainda. Putz, mas faz parte, né, meu? Totalmente sem o cilindro, né? Totalmente sem. Desligou. Na verdade, ele desligou no two-step e foi desligado até o final. No meio do two-step ele desligou. Mas de qualquer maneira, bom evento, né? Deu pra... Foi maravilhoso, né? Se divertir bastante. Divertimos, demos um monte de passada, aprendemos um pouco o carro também. Bastante, né? O carro tem pouca passada, né? A gente foi aprendendo. Sim, esse carro agora tem 30 passadas. 32? Não, 30 com esse motor, né? 32. 32 com esse motor. Estamos bem felizes, Vamos lá. Perder faz parte, né? Perder e ganhar Exatamente. é a mesma linha, né? O importante é curtir o evento também, né? E aprender. Curtir o evento, tudo e aprender com tudo isso, né? Aprender com os erros e com os acertos. Vamos agora torcer pro Luiz, então. Vamos lá agora, claro. O Luiz é o que vai moer agora. Vai levar. Aqui na área que eles fazem a narração, ó. Que é na torre, ó. Agora, ó, tem a Radial Verso Mundo, quartas de final. Tem 4 pares, 8 carros. O Luiz é o último par. Hang on! Paulo Juice does the bebop down there at the 330-foot mark as the car hops off the ground. 359 at 208 is going to be a good run for Marcus Burt. Best run of the weekend so far. And Paulo Juice car comes up on the rear tires and he has to backpedal it and then stood back in the loud pedal and it got weird as the car hopped off the ground and aborted the run that went forward 72 at 109. This is a really important one right here. Jason Raiders did a very important run. Up next, Jason Lee out of California. Pit side, the weight 69 Camaro, pickup Jeff Miller, Palisade.
bem importante porque o cara de branco ali, o Jason Lee, é o líder do campeonato. Única chance, assim, ó, se ele ganhar aqui, ele vai contra quem ganhar entre o Luiz e o Daniel, o Chris Danielson. Se o Luiz ganhar e ganhar dele, e ganhar o evento, o Luiz é campeão. Só que se esse cara perder agora, pro Luiz ser campeão, ele nem precisa ganhar o evento. Anybody's game win Lightower side 362 and 209. Jeff Miller was 045 on the tree. Jason Lee 069. A whole shot win as Jason Lee was 361 faster than the 362. O cara que era o líder do campeonato, perdeu agora e tá fora já. Então provavelmente não vai ser ele. Tem 3 pessoas com chance de ser campeão. Eu acho que é o Bumblebee, o Luiz e o... não sei quem é o terceiro. Então tem chance do Luiz ser campeão da série. Até uma coisa que eu não sei se eu expliquei, mas essa aqui é uma etapa, é a última etapa do campeonato Fuel Tech Radio Wars, que é um campeonato que acontece em várias pistas de radiais. Então hoje tem chance do Luiz ser campeão, primeiro ano dele competindo assim oficialmente a temporada. Aqui ó, Jason Lee em primeiro, Marco Isca esse ali em segundo, o Luiz em terceiro. Marco Isca agora de Fuel Tech passou e provavelmente ele vai ser o líder do campeonato agora. Vamos ver. E agora é o Luiz, ó. Luiz e Chris Daniel. Chris Daniel, the 2019 Camaro Marco pit Isca. side. Luis DeLeon out of Brazil and Fuel Tech here on the tire side. Your number 5 qualifier, the 69 Camaro. Did a burnout almost to Brazil. He's almost home. I don't know, just hang out anyway. He's now in Georgia, and he is on his way back to the start line after that long burnout almost to South America. I believe Andre Skinner him backed up into the hot rubber. He just laid down. They're going to put him in a clean spot of sticky stuff at the starting line. DeLeon, tower side, the Summit Racing lane. Chris Daniel, pit side, the American Motorsport lane. RVW, you're down there. Luiz ganhou, foi pra semifinal agora e tem chance no campeonato, ó. Agora já tá bonito o negócio aqui. É o seguinte, ó, tem três pilotos que podem ser campeão ainda, que é o Marquardt, que é o que tá em primeiro, de Fuel Tech, fugiu o nome agora. O Jason Lee não pode mais. Oh, sorry, good. E o Luiz que pode, o Luiz está em segundo, digamos assim, está 16 pontos atrás só do Marquardt. Então, se o Marquardt perder a próxima e o Luiz ganhar, eu acho que o Luiz já pode ser praticamente campeão. Não, depende do outro. Tem 3 caras podendo ser campeão, vamos ver como vai ser. Aê! Tem chance aí, meu? Aê, vamos lá! Vamos lá! Mais faceiro. Eu tava na torre lá. Eu vi. Tu tá 16 pontos atrás. Tu tá 16 pontos atrás do Marquardt.
E o Bumblebee tá 38 atrás. Vale, tem chance ainda. Não, se tu ganhar e o Marquez perder, tu é campeão. Nem precisa ganhar a final. Estragou o motor, ó. Hã? Estragou o motor, ó. Estragou o motor, eu também acho, né? Não tem que fazer que nem com o Cali pra aquela vez soldar o pistão. Meu Jesus. Tem motor reserva, não? Tem nada reserva. Não? Não tem nada, acho que tem uns 3 pistões. Puta merda, ele fumou feio no final. E o Luiz falou, ó, estragou o motor. Então agora eles estão na correria aqui pra ver se conseguem arrumar o que estragou pra arrumar, ó. Então isso eles já estão preparados aqui, ó. O jogo de pistão e biela pronto pra botar, ó. Com as medidas, ó. Com os anel pronto, ó. Olha o tamanho do pistão, tá? Olha o tamanho. Deixa eu pegar um aqui pra mostrar. Olha o tamanho do pistão da biela. Inacreditável mesmo. E aí eles já deixam pronto, ó. Tá até com bronzina, ó. Tudo pronto, caso seja isso, ó. Arranca os cabeçotes, troca os pistão e vai. Ó, só pra ter uma ideia. 5h13 da tarde. Na hora que eles estão nesse momento ali, ó. Acabaram de falar. Quebrou uma biela. Onde quebrou, Luiz? Dá pra ver? Tá. Pegou no carro. Ah. Putz, quebrou uma... Acabaram de ver aqui no carro, quebrou uma biela. Quebrou a biela. Só que aí... Tem nem ideia se consegue... Fratura exposta ou não? Não, exposta não. Só no cárter. Machucou o cárter sim, sabe? Por fora. Dá pra ver. Olha aqui, ó. Biela, a válvula quebrou. Biela quebrou e quebrou a motor. Esse aqui é o cárter do motor aqui, ó. Esse aqui é um pedaço de válvula. Não bastasse isso, o outro carro do time aqui, ó, quebrou o motor, eles vão ter que trocar o motor, ó. Ah, não, vão tirar o motor desse? Ah, vai tirar o motor desse ou vai pra botar lá ou pra arrumar? Vai tirar e montar lá. Vai tirar e montar lá. Não tinha entendido, ó. Vai tirar o motor daqui, ó, que é desse outro carro, que é um motor igual, e vai montar lá, ó. Aí já botaram o Anderson, o Fábio, todo mundo aqui, ó, pra soltar o motor é igualzinho, ó. 5h47, foram aí 30 e poucos minutos, vamos ver como é que tá a situação, ó. Bom, aí, ó, quebrou a biela, cara, olha só. Quebrou a capa de biela aqui, ó, mas degolou o negócio. E do outro cilindro também. E o... Eles estão soltando o motor, na verdade, tirar o motor inteiro. Já soltaram os periféricos aqui, ó. Correria. Felipe achou que ia ser barbada. Final de semana, né? Viu? Agora tu reclama do Cuda, reclama do Corvette. Reclama do Corvette, reclama do Cuda. Era melhor, não era? É, não sei. Viu? O Felipe só reclamava, viu? Quanto mais tu reclama, mais desgraça aparece, Felipe. É, tu viu que pularam um round agora, né? Vai ter mais uma chance. Pode dar pra caralho. Tá. Puta merda. Esses dois motores, teoricamente, tem mais de 600 cavalos de diferença. Ah, é? Ah, o motor não é igual. Não, tem nada a ver. É? Aquele motor é outro engine builder, Jeff Nice. Gente muito boa até, mas é uma concepção mais antiga e ele é menor na 903. Só tem 5 kits. Cara, eu vou ligar tudo em meio segundo. Foda-se. Vou ligar tipo todos os kits em meio segundo. Assim. Largou, já sai ligando os kits assim. É o seguinte, ó. Às vezes a sorte tem que sair, né? Mas eu vou te dizer, esse motor vira 340, tá? Esse vai virar 350. Vai virar 350? Vai virar 350, mas é tipo assim, é tudo que ele pode, entendeu? Eu vou tentar fazer ele virar 350 sem ter que trocar de novo o motor, porque não vai ter mais motor. É o seguinte, ó, se tu ganhar essa, pelos nossos cálculos, tá, e ele perder, tá campeão. É, a gente vai tentar, né? Vamos tentar. Tá. Mas cara, tu viu como é que tá? Tá todo mundo parelho, né? Sim. Ele virou 65 quebrado, ele virou um 62, 61. Sim. O cara que eu vou andar agora, ele virou 629. Sim. Do outro lado virou 5960. Tu vai andar com quem? Eu vou andar contra o Bumblebee. Ele não virou 58 agora? Não, ele virou 62. 62. O Jason Lee virou 61 e o Bumblebee virou 62 e ganhou no Whole Shot. Ah. Eu virei 65 quebrado, o Chris Daniels virou 65 bem, mas eu ganhei no Whole Shot. Né? O Marcus Burt virou 59, eu não vi de quem que ele ganhou. E o Brian Marcus virou 60 e o time mais ele patinou.
Sim. Então agora é o time Meissner, 60, contra o Bird, 59. Vai ser boa essa daí. E os dois são monorreação. Sim. Né? Aí do outro lado é eu e o Bumblebee. Bumblebee virou 62, 47 de reação. Eu virei 65, 45 de reação. Cara, vou te dizer, qualquer um que ganhar essa prova tá merecendo, tá tudo parelho, né? Tipo assim, é corrida de verdade, assim, né? Dos 3 que tem chance de ser campeão, do 4, 3 tem chance de ser campeão. Exatamente, então literalmente tem 4 chances de campeão, 3 estão dentro ainda. E assim, não é campeão só da etapa, é campeão do campeonato. Do campeonato, é o campeonato. E o cara que tava em primeiro não ganha mais. Exato, já perdeu. O cara que tava liderando o campeonato. O Marcos já passou ele. Então o time Meissner começou liderando o campeonato. Aí eu passei ele, fiquei 2 provas em primeiro. Aí o Jason Lee me passou, ficou 2 provas em primeiro e agora caiu fora. E agora nem o time e nem o Jason pode ser campeão. Cara, que loucura, né? Agora eu tô olhando aqui, mexe que mexe. Não vou te atrapalhar, sou só o cameraman agora. Saiu o motor já, ó. 5,56, ó. Uns 40 minutos aí, mais ou menos. Menos de 40 minutos. O que houve? Caso mataram o Felipe? Ele tirou a mangueira ali do jack, mas sem o jack valve. Pra não deixar voltar o óleo. O que nós vamos te dar um beijo por ter quebrado essa biela? Ô, Cacazinho! Se não for pedaço, tu não tá tentando, Cacazinho. Agora eu quero ver a mágica dele fazendo funcionar com aquele motor menor. Olha o monstro, cara, o tamanho desse motor. Mano. É muito. É bonito, mas é grande. Quebra. Agora o virabrequim tá trancado, ó, e não conseguem girar para soltar o conversor de torque, ó. Aqui já tá, ó, que é o conversor de torque para tirar ele dali, ó. Eles não estão conseguindo girar, ó, tá conseguindo tirar os parafusos por ali, ó. Eles estão tentando arrancar, ó, o caco do motor ali para ver se vão tirar os cabeçotes. Vão tirar os cabeçotes, ó. Só que eles têm que botar no stand para tirar o cabeçote, para tirar o stand dela, para soltar o virabrequim, para conseguir girar o motor. Olha aqui, né? You want him to call you back? Tá feio. Ó, conseguiram a princípio soltar o conversor ali, ó. Tá girando agora, mas tiveram que tirar. Ah, nem precisa tirar o cabeçote, mas. Tá. Acho que o bloco, tipo, a parte do billet do bloco meio que derreteu pra cima e o vira-bete pega e bate lá. Não é o comando, não é nada. Não é? Não, mas dá umas balançadas, se quebra um pedaço e tu passa ali do barato. Carnificina aí. É. Conseguiram tirar o conversor, o volante, ó. Aqui o volante. E agora passa pra cá pra tentar tirar o motor desse aqui. Felipe e o Fischer já estavam desconectando o chicote, botando o chicote novo. Só que nem o Luiz falou, esses motores são diferentes, então vai ter algumas coisas de adaptação aí que vai ter que ver. 6,33, ó. O motor já saiu. Ah, os conectores mudam também. Tem que trocar o sensor então, mais fácil. Mais fácil pegar o... Sim, tira o sensor daí e bota lá. É uma. Troca o volante, você botar uma chapa adaptadora, ó. Motor indo pro lugar já, todo mundo... Foi-se ou não? Ainda não. Tá esperando liberar a vaga ali. 6,46, ó. 7,5. Colocando a bateria, o motor já tá tudo meio pronto. O cardan tava certo? Conectando as coisas aí. Teve que trocar algum conector ou Fischer? Ainda não, trocamos sensores, mas aqui eu vou ter que estender essa verdade de dentro aqui. Ah.
Coisa que é legal, dá pra mostrar ali, ó. Não é o cara feio atrás dos relés, mas é os relés que estão ali, ó. Todos os relés que a gente usa no Made in Brasil, ó. E ali os relés de nitro, ó. Pensando todos os solenoides de nitro. Todos os kits de nitro. Enquanto o pessoal tá acabando lá o carro do Luiz, vamos olhar a semifinal da Pro Mode aqui. O relógio fica toda hora dizendo aqui, ó, cuidado, 100 dB de barulho aqui vai prejudicar os... O outro tirou o pé porque quase foi na parede. Daí, ó, pronto, barbada, ó, foi assim, ó. Deram as easy. Tudo checando. Fischer já... Puta, Fischer, mas não botou nem acabamento aqui. Acho que eu vou escutar alguma coisa. Olha aqui, ó. Oh, sabe que você é estilo CUDA agora, né? Agora foda-se. No princípio, tudo meio certo. Bater arranca daqui a pouquinho. Vocês estão a mágica no mapa, adivinhar onde botar o peso, como é que botar os kits, adivinhar um zilhão de coisa aí. Jesus Maria José. Agora testando aqui os solenoides, os injetores, pra ver, né, porque tá tudo funcionando. 7h47 foi. Quanto 2 horas e meia aí, ó. Vamos tentar a primeira partida aí, ó. Agora, será que vai bater na Sonata? Aê! Bate palma aí. Aí. Até que por coordenar acabou que eu prometeram, né? Aí, show. Dá, vai dar. Pronto. Agora vamos pesar o carro, garantir que não tem muita diferença de peso no motor, né? Sim. Isso pode acontecer, daí tem que botar mais peso. Ah, que fun. Good catch. Eu fiquei só filmando, fui o cameraman aqui do negócio, aqui não ajudei nada, só dei palpite. Aí, tava contando aqui, eu só fiquei dando palpite olhando aí. Quase que tu entrou na jogada aí, mas se tivesse um pouquinho mais apertado, tava com a mão na graxa ali. Já vou bater uma chave ali. A equipe é boa aí. Não, os caras são foda. Não, bom, agora tem que ganhar. Aqui, ó, tá arquibancada aqui, ó. Final da Pro Mode aí, ó. Perdeu? Perdeu? Eu consegui encher por aqui. Ah, show. Aquele é de FT, ó. O que ganhou é de FT. Tirou um pouquinho, ó. Olha aí, ó. Indo pra linha. Thank you. Então, lá o Luiz e esse aqui, ó, o Jeff Miller, que é o Bumblebee que eles chamam. Vai ser pegada.
So again, we need RVW, bring your horses over, load it up, ready to go. Já liguei, tá? O motor que só ligou no box até que fez certinho. Vamos ver agora. Puta merda. Ah, aquela sensação. Hã? Patinou. Puta merda. Ah, aquele esforço depois de ter trocado o motor, de ter feito um zilhão de coisas, patinou na semifinal. Ah, era. Bem, era bastante coisa para dar certo. Bom, faz parte. Esse é o Marcus Bird, da Proline também. Os dois da Proline, os dois de FT. Esse aqui, o Marco Itz, agora se ganhar é campeão do campeonato. Então com o Luiz fora, ele precisa ganhar esse round para ser campeão. Congrats, man. Congrats. Champion, huh? Champion. Congrats, man. Amazing. Aí, ó. Campeões. Que legal. Ah. It looks like Brian Markowitz wins the Radio Outlaw RVW Championship of the Year. Tuner, congrats, man. Very well done. Aí, ó, que legal. Esse Sasquatch aí, que eles chamam o apelido dele, é o Josh. É um dos tuners da Proline, Fueltech, desde o início, nossa. Fico feliz por eles, obviamente, é um carro Fueltech. Claro que a gente queria a vitória do Luiz por ter a parte pessoal. That was awesome. Thank you, man. Good job. Mas feliz pra caramba aí, é legal ver os clientes aí, todo mundo andando bem. E, apesar da frustração de perder ali, o Luiz, todo mundo, os caras esforçando pra caramba. Vamos lá, vamos no box, vamos levantar eles aí, porque tem que levantar a cabeça mesmo, chegar onde é que tá aqui. Se fosse fácil, qualquer um fazia. E o time muito limitado, assim, até o Luiz e todo o time, assim, muito esforçado. É de se orgulhar mesmo. Cara, venceu. Não, foi quase lá, né? Chegou perto. Cara, fez o que tinha que fazer, meu. Puta, tu viu que ninguém ganhou na pista do jeito, né? É. Na sequência, todo mundo, Marcos Borges perdeu a mesma coisa. Ah, patinou também? Pro 275, X275, todo mundo perdeu direito. Cara, às vezes é uma vela. Coisa de corrida, né? Às vezes é uma vela, às vezes é a pista. Às vezes é uma bielinha que não quer contribuir. Às vezes é uma vela, às vezes é uma biela. É isso aí. Não, e pior que o carro nem saiu mais forte que antes. Não? Mas já saiu patinando. Já saiu patinando. Não, mas ó, tá, de parabéns aí, ó. Até aproveitando os dois estão juntos aqui, ó. Deixa eu fazer esse fechamento aqui, ó. Parabéns todo mundo. Valeu, parabéns. Obrigado, feliz pra caramba aí de vocês terem me enchido o saco pra eu vir também. Porra, tem que vir, né?
Mas muito legal o evento. Nós estamos felizes de ter vindo privilegiar a gente. Ó, né? Eu só fui o cameraman aqui agora. Presença ilustre. Só fui o cameraman nesse evento aí, mas tava divertido, gostei pra caramba mesmo. Foi muito legal, né? Realmente fazia. Nós estamos felizes. Curto pra caramba ficar assim, curtir junto. E de novo, parabéns, feliz pra caramba. Cada ano a gente faz uma dessas, assim, dessas missões mais elaboradas aí. Mais elaborada, né, Luiz? Mas tá cada vez melhor, né? Quando tu correu a Tilema no Shakedown naquela vez, se conseguisse classificar era muito bom, né? Agora tu tá assim... Mas tava de turbo aquela vez. E tu tá agora, tipo assim, tá esperando chegar na final e indo longe, já indo round, né? O Luiz aí, quem diria, favorito, quase ganhou o campeonato. Poxa, acho que segundo, talvez, ou terceiro. Segundo ou terceiro, né? Porque agora, porque na verdade os que estavam mais em cima estavam muito junto um com o outro, né? E era uma combinação fácil, né? Se você ganhasse agora, você era campeão, né? Mas não existe, né? Então, né? Foda, né? Então, ó, mas vamos voltar, vai voltar. Parabéns. Valeu. Tem mais, aí. tem mais. Feliz pra caramba. O evento foi demais aí, ó. Vou encerrar por aqui, porque senão o resto da missão eu não vou mostrar, que agora a gente ainda tem que pegar o carro. Vamos pegar o motorhome, a picape do Luiz. Eu perdi o voo, porque eu ia voar mais cedo. Acabei ficando aqui até o final para acompanhar, obviamente. E vamos daqui até a Geórgia virar a noite, porque amanhã de manhã tem que trabalhar. Então, mas legal pra caramba aí. Fico feliz, o time todo é 10 aqui, o pessoal muito, muito esforçado, todo mundo. Então, até a próxima aí. Tchau.